nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí, com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram, aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças, distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos, com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. No texto sagrado de hoje, contemplamos essa realidade onde Jesus Cristo, ele dá de comer a toda essa multidão. E aqui nós vemos esse milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus, aqui, ele vai como que realizar um sinal que lembra aquele Salmo 22 ou 23, dependendo da tradução, que vai dizer que o Senhor é o pastor que conduz e não falta coisa alguma. Ele conduz às águas frescas e faz com que o seu rebanho ele vá para esse lugar onde tem a relva para se alimentar. Veja que aqui Jesus Cristo ele realiza um sinal que é muito parecido com essa imagem do Salmo. Porque Jesus Cristo, diante daquela multidão, faz com que todos se sentem na relva, nesse lugar onde as ovelhas ali vão para se alimentar. Depois, Jesus Cristo vai dar de comer, vai dar alimento a esse povo. E aqui nós temos um sinal que podemos chamar de eucarístico. Porque aqui nós estamos nesse capítulo 6 do Evangelho de São João, onde Jesus Cristo faz esse discurso, essa pregação sobre o pão da vida. E ele é o pão da vida. Por isso que ele vai dar de comer. Mas também aqui há um outro sinal importante, porque Jesus Cristo se dá como um alimento de formas essenciais. E aqui nós vemos
como que Jesus Cristo ele vai multiplicar 5 pães e 2 peixes. Os 5 pães, eles representam os nossos 5 sentidos, porque Jesus Cristo se dá como um alimento, dá a capacidade de experimentá-lo através de todos esses sentidos da nossa vida, do nosso corpo. Os sentidos que são a porta de entrada para a nossa alma, para a nossa vida interior. Por isso que Jesus Cristo é esse alimento divino que vem a cada um de nós. Por isso que na Santa Missa nós temos algumas realidades que manifestam e vão cada vez mais nos levando a compreender esse alimento que é o próprio Cristo, que vem a nós através dos nossos sentidos. Como, por exemplo, na Santa Missa, nós contemplamos com a nossa visão a beleza do ritual. Nós escutamos a pregação da Palavra de Deus. Nós tocamos os nossos irmãos, que é a pessoa de Cristo que está junto a nós, como membros de um único corpo. Nós sentimos no nosso olfato o cheiro, o odor, aquele perfume do incenso, que é símbolo da oração que sobe ao céu. Nós sentimos no nosso paladar o gosto da hóstia, do vinho. Veja que Jesus Cristo ele se dá a cada um de nós através dos nossos sentidos, porque Ele é esse pão da vida. Depois nós vemos essa outra realidade, onde nós contemplamos os 2 peixes. O peixe é um símbolo cristológico, e aqui 2 peixes significam a humanidade e a divindade de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo ele se dá de uma forma material, manifestando a sua humanidade, mas também ele se dá a cada um de nós na sua divindade. Quando nós recebemos ele em sua humanidade de forma material, através dos nossos sentidos, o nosso coração, a nossa vida interior experimenta essa grande graça que é a sua divindade. Por isso que nós precisamos realmente abrir a nossa vida interior para essa experiência com Jesus Cristo. Abrir a nossa vida interior para que nós possamos realmente adentrar nesse grande mistério de plenitude, de alimentação da nossa vida interior, como verdadeiras ovelhas desse bom pastor que nos leva, que nos conduz. E depois nós vamos contemplar no Evangelho de hoje algo também bem interessante, porque Jesus Cristo vai pedir para que seus discípulos recolham tudo, para que não se perca nenhum daqueles pedaços que foram multiplicados. Aqui nós vemos como que nós precisamos ter esse cuidado, a reverência com cada coisa sagrada e principalmente a Eucaristia, porque cada pedacinho de Jesus na hóstia é o próprio Cristo inteiro. E assim eles vão recolher 12 cestos, que significa uma plenitude. Eles deram de comer e ainda sobrou mais ainda daquilo que eles tinham no início. Essa é a grande graça daquilo que é a experiência com Jesus Cristo. Porque a experiência com Jesus Cristo não é uma experiência de prosperidade, mas é uma experiência de providência, onde Jesus Cristo ele sempre vai providenciar aquilo que é necessário para que nós possamos permanecer no caminho e possamos realmente, na nossa vida, corresponder, através das nossas atitudes, esse grande mistério de salvação, que é Ele mesmo, que vem a nós
através desses sinais sacramentais, manifestando a sua humanidade e a sua divindade em nós. E assim possamos permanecer no caminho e perseverar até o fim, se alimentando desse divino pão da vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.